Olá, olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com ela, que é ilustradora, designer de moda, pós-graduada em marketing e história da arte, formada em pedagogia Waldorf, já trabalhou na Faber-Castell, já foi professora no Senac, no Senai, é palestrante sobre arte, técnicas e especificidades dos materiais artísticos em todas as universidades do estado de São Paulo e atualmente trabalha desenvolvendo estampas para a marca Dois Ares. Mas também não só para essas marcas, né? Pra várias. Hoje eu falo com ela, Samantha Fachinelli. Olá, minha Olá. professora querida! Gente, a Samantha, ela foi a minha professora em um colégio quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade. E ela ficou no meu coração todos esses anos. Hoje eu tô com 28 anos e existe um motivo, né, do convite, do porquê que ela está aqui. Assim como outros quadros que eu quero lançar aqui dentro desse podcast, eu quero mostrar sobre pessoas que eu acho interessante, né? Pessoas que também tiveram como se fosse um ponto de virada, sabe? Foi uma chave que virou quando eu conheci essa pessoa. E a Samantha representa muito isso, porque foi uma das primeiras pessoas que ali observando a forma como que ela me dava aula, né? Para mim, para todos os colegas na escola, eu fui percebendo como que o jeito dela era inspirador. Então, decidi trazer ela para esse grande episódio, onde a gente vai falar sobre arte, vai falar sobre a vida, vai falar sobre a carreira incrível que a gente já ficava com os olhos brilhando quando a gente era criança. E eu vou ter que usar esse termo, né, que éramos crianças naquela época mesmo. E ela, né, sofre quando a gente, Com certeza. né, éramos crianças, agora adultos. Eu continuo com 18, então tá tudo ótimo. Maravilha. Bom, vocês vão me ver chamando muito ela de Pro, porque isso não sai de mim, né? Tenho as lembranças muito fortes dela ali. Bom, o ano era 2007. Colégio Vaz, Freguesia do Ó. Sim. Nossa, quantas lembranças, né? Nossa, enormes. Assim, ali, se eu não me engano, eu fiquei um pouco, acho que foi pouco tempo ali. Foram meses. Eu não fiquei um ano? Não, acho que não. Porque eu lembro que você ficou quase que por 3 bimestres, mais ou menos, né? E logo depois veio a Simone, né? A sua irmã, pra substituir. Sim, Lembra disso? Foi sim. E eu lembro que a gente adorou a aula com ela também, né? Eu lembro que a gente tinha aquela questão assim de não vamos aprovar a professora nova. Mas, quando falou, é a minha irmã, Um clone. pronto, então tá bom, né? Vai ser a irmã da Samantha, então tá tudo certo. Bom, então nós tínhamos ali de 12 para 13 anos de idade. Eu lembro que foi muito mágico pra gente, porque não era mais aquela aula de educação artística como um zona de escola, né? Então a gente ficou maravilhado já desde a primeira aula quando ela se apresentou. Porque na primeira aula a Samantha trouxe já pra gente logo de cara pra gente aprender mangá. E ela ainda por cima já explicou as diferenças que tinham entre os mangás também, né? Eu lembro que pra gente, quando ela falou, é porque existe o mangá e existe o hentai. Mas você já corta pro errado. Olha eu ensinando coisa errada pra aluno. Não, ela não ensinou a gente a desenhar o hentai, mas ela tinha explicado, né? Não, mas é que o hentai é um desenho assim mais pra adulto. E foi ela que explicou pra gente, eu lembro disso até hoje e eu carreguei isso pro resto da vida. Até na faculdade isso me ajudou em discussões muito fortes sobre classificação etária para todos os tipos de mídia que a gente consome, né? Porque eu lembro que quando a gente era criança, a Samantha explicou de uma forma que a gente conseguisse entender e olha como é que é impressionante isso pra mim, né? Porque mesmo ali com 12 anos de idade, que na minha opinião, eu não sabia nem medir passagem de tempo. Pra mim ela ficou mais de um ano lá, mas na verdade foram meses, né? Depois que a gente foi conversando. Então, quando ela explicou pra gente, olha, porque as pessoas... Eu lembro muito bem da sua fala ainda, explicando isso pra gente. Você explicou bem assim, olha, porque as pessoas não entendem que até desenho existe classificação indicativa, né? Tem desenho que não é para criança.
Assim como tem filme que não é pra criança, tem música que não é pra criança. Você explicou pra gente desse jeito. E a gente entendeu muito bem. Né? Eu, pelo menos, posso colocar que eu entendi maravilhosamente bem. E quando chegou na faculdade, a gente teve muito dessa discussão, né? Para quem não sabe, eu fiz rádio, TV e internet. E ali a gente tem uma matéria, né, muito forte sobre classificação indicativa, né? Que explica, por exemplo, o pai que reclama: não vou deixar meu filho ver um casal gay na televisão. Tá, mas qual horário que tá passando? Ah, é na novela das 9. Então, e não tem um aviso ali antes? Porque por mais que seja um conteúdo leve, né? Cenas de sexo em geral, não importa a orientação sexual da pessoa, não é indicado para criança. Certo? Sim. Então, pronto, resolvido. É só seguir a classificação indicativa. Assim como pro hentai que tá ali na banca de jornal, né? Porque vende na banca de jornal, mas nem o vendedor sabe que aquele desenho não é para criança. Porque ele vê um desenho animado. Porque ele vê um desenho animado e já deduz logo de cara. Na realidade, eles... acho que eu não sei se por causa da Hanna-Barbera ou da Disney em si, foi definido que todo e qualquer tipo de desenho, ele é classificado por uma criança. Uhum. E ele é uma expressão artística. Então, não necessariamente todo desenho é para criança. Você pode fazer uma criação, desenvolvimento artístico para ser contada uma história incrivelmente pesada, só que você optou por uma linguagem visual diferente, que no caso seria uma animação em 2D, 3D. Só que é isso, né? Foi definido aqui no Brasil durante muitos anos que desenho é coisa de criança. Uhum. E não é. Criou-se um costume, né? Exatamente. E a gente acaba perdendo um pouco dessa forma de entendimento em um movimento artístico. Então, assim, eu posso fazer, sei lá, uma obra estilo Hamlet com animais e, de repente, eu definir que dentro dessa mesma classificação eu posso contar essa história para um adulto com uma intenção para a criança, e essa criança ela vai ter pequenas informações sobre o que aquilo quer ser passado, e conforme ela vai crescendo, aquela informação vai crescendo junto, e aí você tem como se fosse uma explosão no cérebro, que eu estou falando do Rei Leão, que nada mais é do que a história do Hamlet, uma versão da selva. Ai, que interessante. Então, isso prova que sim, você pode trabalhar com os dois ao mesmo tempo, ou você pode só definir que eu quero trabalhar com os adultos, ou com a criança, ou com os adolescentes, enfim. Perfeito. Então, a gente estava falando sobre classificação indicativa, né? Uhum. Bom, agora começando a resgatar o passado aqui, né? Então, como eu estava dizendo, o ano era 2017, eu tava com 12 para 13 e você, Pro, tava com... 18, eterno 18. Não, ninguém. Não, gente, até o final dessa entrevista a gente vai ter que descobrir a idade, viu? Não. Ai, não, eu quero saber. Sabe por quê? Porque você não mudou nada. Meu Deus do céu, na verdade, é muito engraçado, porque você parece que tá mais nova do que antes. Gente. Não, imagina, gente, ó, o peso da idade vai chegando, a coluna que o diga. Mas não, eu falo brincando, adoro a idade que eu tenho, mas é legal a gente brincar justamente, porque parece que a gente tem um problema ainda com relação à idade para mulher no Brasil, no mundo como um todo, em que você chega numa certa idade, você acaba perdendo oportunidades porque você chegou nessa idade. Ai. Então, né, às vezes eu não falo porque eu abro muito mais portas, a pessoa não sabendo minha idade às vezes, do que se eu falar a minha idade de verdade, como se fosse um mistério absurdo. Não, mas tá certo. Acho legal, sabe? A brincadeira. E essa questão, né, realmente, da idade ainda. Gente, isso é tão retrógrado, né? Como pode uma questão dessa acontecer? Porque os homens realmente trabalham e começam em novos empregos, né? E sempre é contado a experiência. Não, vamos contratar porque, né, tá com 70 anos, tem experiência. E a mulher, por que não? Não, a mulher, ela tem a vida útil dentro do seu período de ovulação, né? Pelo menos para a sociedade brasileira, isso é bem claro. E isso reflete até no mercado de trabalho de uma forma muito desconexa, né? Não faz sentido nenhum. Não, tem área que você não precisa... Assim, que área que você precisa oficialmente ovular? Nenhuma. Mas nós, mulheres, somos classificadas dentro disso. Sabe que uma vez eu tinha participado de uma palestra
E isso foi um dado que me chamou muito a atenção e ainda por cima me fez ver que faz total sentido. Era uma palestra sobre tecnologia e teve uma ponta ali que eles estavam falando sobre mulheres entrando, né, no mundo dos games e tudo mais. E eles trouxeram os dados de que a grande maioria das mulheres no mundo abandonam a tecnologia com 4 anos de idade. E você olha isso, é verdade. Poxa, eu vejo todas as mulheres da minha família não estando ligadas na tecnologia, né? Existe uma dificuldade muito grande até em um simples controle remoto de televisão. E aí a gente avalia por quê, né? Claro, historicamente, dentro da nossa sociedade, o homem sempre foi mais incentivado a explorar, né? E a mulher sempre foi deixada para trás nessa questão. Você avalia hoje como isso? Depende, porque na realidade, eu como professor, eu consigo ver da seguinte maneira. Toda sala de aula, sem exceção, se você fizer uma análise em todas as matérias, quais são os melhores alunos em sala? De 0 até a quinta série, mais ou menos. Você pode ter certeza que são alunas. É impressionante. Interessante. É na matemática, no português, em artes. Não estou falando que os meninos não conseguem nem nada disso, mas você garantem vê uma excelência em tudo, de uma forma natural. Então, sempre teve essa a priori das meninas serem mais dedicadas. Teve um teste que foi muito engraçado, que era um período em que crianças na faixa etária de 12 anos de idade, somente meninos tinham que ficar, acho que uma semana dentro de uma casa, só eles tinham que cuidar, e depois as meninas. E a análise era justamente de como que iria funcionar esse contexto de sociedade com crianças de 12 anos de idade de sexos separados. Enquanto o dos meninos era um caos, em que a forma hierárquica foi definida de quem era o mais forte e que definia, por incrível que pareça, a gente começa a ver pela própria análise de crianças como a nossa sociedade funciona. Porque o grupo de meninas de 12 anos fez uma sociocracia e elas colocavam em listas o que cada uma gostava de fazer e fazia melhor. E cada uma ficou cuidando da casa naquilo que sabia e cuidava de fazer. Então, assim, a gente acho que acaba tirando um pouco disso. Tanto que quando chega no ensino, sai do ensino fundamental e aí vai para quando as meninas, obviamente, elas são colocadas em uma situação de trabalho, então vem a questão do cuidar. Então, boa parte das minhas alunas, de alguma maneira, elas tiveram que ser cuidadoras muito cedo, ou porque tinha que cuidar do irmão mais novo, ou porque tinha que cuidar do pai, ou da mãe, ou da avó. Então, elas já são colocadas em uma área em que é definido pela sociedade aonde é cabível para elas. E para os meninos sempre o incentivo de não, você precisa realmente entender um pouco mais de tecnologia, ou entender um pouco mais disso ou daquilo. Então, não é uma questão de, tipo, as mulheres não têm condições, ou é mais do que é estimulado para elas desde criança. Se é estimulado para elas desde criança que você tem que ser uma grande cuidadora e dona de casa, elas acabam se afastando, às vezes, de uma área que elas poderiam ter um talento maravilhoso e elas só vão descobrir, de repente, de forma tardia. Então, elas já são empurradas para um foco totalmente distante do que poderia ter sido. Exatamente. Né? E, na realidade, tem muitos meninos que também são incríveis cuidadores. A gente tem uma dificuldade de entender que o cuidar é o que desenvolveu a nossa sociedade. Então, coisa básica. A sociedade humana, ela só foi classificada como sociedade quando você vê um homem das cavernas tendo o fêmur cuidado. Porque, assim, o fêmur é o maior osso do corpo humano. Sim. Se ele se rompeu e você está no meio da selva ou coisa parecida, acabou. Já era. Se esse homem das cavernas, ele teve a perna, tipo, ele tem o osso trincado, significa que teve uma cura ali. É porque alguém cuidou. Se alguém cuidou, houve um sistema de sociedade em que cada um se protegeu. Então, o cuidar é o que define a gente como sociedade. Com certeza. Só que, infelizmente, é colocado como o subemprego, ou colocado como arte inferior. E aquilo, você sempre foi cuidado. Você tem a sua mãe, a sua avó, ou alguém
da família, normalmente uma mulher, que fez a sua comida, que lavou a sua roupa, que cuidou de você. Então a gente precisa disso, mas a gente coloca sempre isso como algo de segunda classe. Aham. E a gente não entende que tem que ser de forma equilibrada. Então, o importante é você ir na rua e caçar um emprego, e ganhar, e colocar dinheiro em casa. E na realidade, você precisa ter o equilíbrio das coisas. E você entender que em ambos os lados se ajudando, Tudo flui muito tudo bem. flui melhor. Com certeza. Isso me faz pensar sobre a sua história de vida. Pã, Eu gostaria de saber, porque eu lembro mais ou menos da sua história, né? Lembro que quando você contou pra gente também, em 2007, no seu primeiro dia, pra mim também já foi fascinante. Mas eu lembro, de novo, que não foi só pra mim, sabe? Eu lembro que todo mundo... Nossa, a professora Samantha já fez isso. Nossa, a professora Samantha já fez tal coisa. Olha que legal, né? Então, eu gostaria muito que você contasse, né? Tá. Como que foi a sua infância e como que, ao longo, né, da sua vida, foi te conduzindo para a arte, para o desenho, para tudo isso. Meus pais, eles trabalharam muito próximo de uma área na Casa Verde, Uhum, que é considerado o segundo polo de imigração japonesa aqui em São Paulo. uhum, Então, o primeiro é a Liberdade e o segundo fica na Casa Verde. E lá tem algumas escolas, enfim. E aí tinha dentro desse grupo uma família, que é a família Fukumoto, e eles cuidavam de uma das partes das escolas que eram de desenho técnico, desenhos específicos, enfim. E eu, já com 8 anos de idade, gostava de desenhar, já brincar. E por gostarem de mim, gostarem da minha mãe, do meu pai, eles me deixavam ficar. E nesse ficar, eles deixaram eu fazer todos os cursos. E aí eu fui, então, tive sorte em que, daquilo que eu falei, de você ser incentivada a entender, porque desenho, ele na realidade é uma habilidade adquirida, ele não é, então é talento. Não, a gente nasce com 5% de talento de qualquer coisa. O resto tudo é trabalho. uhum. Então, na realidade, você pode até nascer sem talento por aquilo que você gosta, mas você ter 95% de trabalho e superar alguém que só nasceu com 5%. Sim. Então, eu tive a sorte de ter contato muito cedo Uhum. com a questão artística. Então, era mangá, HQ, aí foi para desenho artístico, aí eu faço sequência anatômica, aí eu parto para análise de planta baixa, então cenografia, aí faz desenho técnico, e aí nisso até os 15 anos de idade. Aham, que legal. E aí com 15 anos eu começo como assistente de professora, né, para os alunos da escola, e depois eu me torno oficialmente professora com 16, 17 anos, e aí é nesse período que eu começo a fazer contatos com áreas que já trabalham com a parte de desenho. Então, fui trabalhar na Faber-Castell, e aí tive contato também como ser professora, que eu sempre fui, então eu sempre amei dar aula. E é isso, é uma coisa que vai te levando a outra. Mas quando ali você era criança, né? Que você então foi fazendo os cursos. Ali você já tinha percebido, né? Algum tipo de desenho ou de arte que você já gostava mais? Ou qual que foi, já sei, até a principal pergunta, qual que foi a porta de entrada para você de desenho? De desenho, por incrível que pareça, eu nunca tinha pensado em trabalhar com desenho. Aham. Eu queria ser piloto de caça. Eu desenhava motor de avião. Nossa! Eu tentei entrar na aeronáutica, pra você ter uma ideia. Caramba! Mas eu sou míope e obviamente não passei. Mas assim, a minha história era para uma outra área. O que eu gostava do desenho era como eu gostava de ter como fonte de terapia, basicamente. Depois, mais pra frente, eu vou entendendo como funciona o nosso sistema de cérebro, de que você tem um relaxamento toda vez que você trabalha com pintura, com coisas artísticas. Então, por isso que essa terapia funcionava para mim. Então, era a minha válvula de escape. Então, eu tive um sonho, e desse sonho, uma imagem específica ou uma história que foi contada dentro desse sonho me encantou.
E aí eu precisava fazer aquilo se tornar real. Então era através dos desenhos que eu fazia acontecer. Uhum. Então, durante esse processo era mais isso. E aí, com o tempo que eu fui tendo um pouco mais de cuidado de saber qual linha que eu gostava. Então, obviamente, você é criança, você gosta de, na minha época, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Então, aquilo era legal. Mas eu também curtia, eu não vou lembrar agora, um artista que ele fazia análise anatômica, até que tinha do Conan, Bárbaro, enfim. E era maravilhosa a musculatura. Então eu ficava horas estudando anatomia. Caramba. Porque eu gostava de ver como o músculo funcionava, sabe? Então eu sou apaixonada por desenhar corpo humano. Sei. Então a minha paixão principal era essa. Adorava desenhar todo e qualquer tipo de desenho, cartoon, mas a anatomia humana era o que sempre foi o que me encantou. E aí, depois disso, bom, gente, vocês estão anotando já aí, né? As datas, os números, já pra gente ver se a gente descobre alguma coisa, né? Mas ela falou, poxa, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, eu também assistia isso, acho que ela tem a mesma idade que eu, gente. Exatamente. Né? Com certeza. Maravilha. Bom, então, a gente teve, essa como sua porta de entrada. Depois disso, no momento em que a gente estava ali, 2007, Colégio Vaz, qual que era o seu momento de vida ali? Você estava fazendo faculdade e tudo mais? E por que eu pergunto isso? Porque, gente, é muito engraçado. Sabe quando a gente é criança e a gente acha que o professor, ele magicamente se tornou professor porque ele já nasceu professor? E eu acho que as pessoas, né, muitos dos bons professores, acho que eles realmente nascem, né, já sendo professores. Mas a gente tem toda aquela ilusão da vida, né, toda aquela visão assim. E então, você tava ali, pronta, era enorme pra gente, ainda é enorme pra mim, uma gigante, mas queria entender, qual que era aquele seu momento de vida? O que você estava fazendo naquela época, além de dar aula pra gente? Ali eu estava me descobrindo. É? Eu era tão adolescente quanto vocês porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E era a questão, é isso que eu quero pra minha vida? Olha. Porque eu fui condicionada a seguir uma coisa que me foi dada. Então, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que isso realmente? E dar aula, para mim, sempre foi uma forma de me encontrar. Tanto que eu tive que voltar. Quando eu me perdi, eu tive que voltar a dar aula para poder me reencontrar. Olha. Aí, depois eu até falo. E aí, aquele momento, eu fui chamada para trabalhar com... Ai, que vergonha. Eu lembro que teve algumas pessoas que falavam, a sua voz é interessante, não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar com dublagem, né? Foi um período. E aí eu pensei, falei, é uma área interessante, é uma área, né, que talvez seja também o meu caminho. E ainda eu estava no período da Faber-Castell. E eu fazia... ilustrações, assim, adoro a história que eu tenho com a Faber, maravilhosa, mas eu sempre desenhava, imagina, quase fiquei 7 anos desenhando os mesmos desenhos, sabe, fazendo as mesmas coisas. Então, chega um momento em que você fala, sabe aquela pulguinha que te dá? Eu falo, é isso mesmo que você vai fazer pro resto da sua vida? E aí foi o período em que me pediram, porque eu estava na faculdade, eu ainda estava no processo de entendimento da pedagogia, para saber qual linha pedagógica eu ia. E aí, nada melhor do que você oficialmente entrar numa escola, porque até então eu só dava aulas em escolas técnicas. E aí eu falei, ok, deixa eu sentir como que é dar aula. E aí me jogar no fundamental ainda. Você quer saber se você enlouquece ou não? Dê aula pra 5ª série. Isso já define como que você vai lidar com o caos. Mas ali, aquele momento foi prazeroso, porque foi a primeira vez que eu entendi o que é ser um professor dentro de uma escola. Entendo. Porque eu sempre trabalhei com o entendimento técnico da minha área. E a arte, como ela é definida dentro de uma escola, é completamente diferente do que me foi ensinado. Então, por exemplo, eu tive choques dentro da Vaz, que era assim... professora, vai ter festa de alguma coisa. E nós pensamos que o tema poderia, sei lá, ser Xuxa, Meneghel. Você pode fazer a nave espacial? Aí eu falei,
não virei cenógrafa e eu não tô sabendo? Professora, vai ter a data do Dia dos Pais, Dia das Mães, e você precisa fazer os cartões com os alunos. Eu falei, mas e todo o conteúdo de arte específico que eu tô dando para essa matéria? Ah, não, você para e faz pintura no rosto deles. Poxa vida. Então, assim, era uma coisa do eu não entender a funcionalidade Aham. da arte dentro de uma escola. E aí eu percebi que a própria escola não entende a funcionalidade do ensino artístico na escola. É. E aí, dentro do contexto pedagógico, tanto a educação artística quanto a educação física, ela é elementar para o desenvolvimento da criança. Uhum. E ela não é feita de forma correta. Então, a gente tem muita defasagem na parte tanto artística quanto física, que é, você vai encontrar infinitas crianças que falaram, na educação física eu só jogava bola, ou eu só fazia, o professor falava, hoje é tema livre, e você jogava, ou na artes também, meninos, a folha de sulfite, o tema é livre, pode desenhar o que quiser. E assim, existe uma premissa na arte em que você precisa estimular a criatividade do nada, mas do nada para o nada dá nada. Sim. E dentro da pedagogia, dentro da escola, é definido que é só para isso que serve a arte. Serve a educação artística para fazer o aluno preencher aquela 1 ou 2 horas de aula. É isso mesmo. E era o que eu batia de frente muito com as escolas. Porque não é isso. E não é para isso que serve, não é assim que deve ser feito. Sim. Mas ali eu tava me descobrindo e brigando com todo mundo. E a criança não percebe. Eu só lá, professora gentil, amável, mas assim, era brigando com a diretoria. Mas eu lembro bem de um episódio também, no qual você tinha separado já um conteúdo muito interessante pra dar pra gente. Sim. E a gente tava ali super ansioso, né? O que vai ter na aula de hoje? Por quê? Toda aula, desde o primeiro dia, você sempre trazia alguma coisa nova pra gente aprender. Sim. E tinha essa diferença, né? Porque não era realmente, hoje vocês vão pintar um desenho assim, assim, assado. Não era assim, né? O que você trazia pra gente. A gente realmente, a cada aula, aprendia uma coisa. Eu lembro que teve uma aula que a gente aprendeu a desenhar um olho e fazer todos os sombreados e todas as camadas de sombreado com aquilo. Sim. Né? E ninguém achou aquilo ruim, muito pelo contrário, todo mundo adorou, porque existia realmente algo palpável ali sendo aprendido, né? E aí eu lembro que você tinha separado um conteúdo maravilhoso que a gente nunca soube qual que era, mas que você teve que matar esse conteúdo no dia porque é festa junina. E vamos fazer bandeira na aula de artes. Vamos fazer bandeiras na aula de artes, né? Gente, claro, obviamente que a gente adora a cultura do nosso país e tudo mais, né? Festa junina faz parte, né? Tá enraizado. Sim. Todo mundo adora ali, principalmente a parte da comida, que é maravilhosa. Mas ninguém parava as outras aulas. Mas ninguém parava as outras aulas. Eram em matemática, sozinhas. Ninguém queria calcular ali quanto de lenha que ia, entendeu? Exatamente. Então tinha todas essas questões, assim, que a gente acabava passando, né? E aí na aula de artes eu lembro que você chegou até um pouco desanimada, assim. Gente, hoje eu ia dar um negócio super legal pra vocês, mas eu vou ter que passar pra vocês aqui um conteúdo de festa junina, entendeu? Então vocês vão ter que pintar um negócio aí, todo mundo, ninguém merece. Aí todo mundo, mas não dá pra fazer outra coisa, não? Não, gente, vocês vão ter que fazer. E eu lembro que uma vez também a gente teve que parar a aula. A sua irmã, Simone, também tinha trazido uma coisa super legal pra gente fazer. E no meio do caminho chegou a coordenadora com os desenhos das pastas, porque tinha o final de bimestre e tinham as capas das pastas que iam ser entregues com todas as nossas atividades e tudo mais para os pais na reunião de pais. E aí a gente tinha que pintar a capa do negócio com o tema do final do bimestre. E, enfim, a gente não pôde assistir aquela aula por conta disso, assim, sabe? Porque não tinha uma coisa do tipo, olha, professora, essa é a grade de aulas, então nós vamos precisar da sua aula em determinadas datas para você passar esse conteúdo. E eu prontamente teria feito um planejamento para fazer aquilo funcionar e para aquilo ter concordância com as aulas em que eu já estava aplicando. De repente, eu poderia fazer uma sequência de estudos para que no final o tema escolhido para a capa funcionasse. Sim. Mas não, era sempre pega de surpresa. E a gente precisa fazer uma capa do caderno porque os pais vão achar bonitinho.
Não, joga pra professora de artes. Eu falei, mas o que que eu planejei de aula? Ah, não precisa não. E era sempre assim. É. Assim, eu confesso que como sempre foi o meu entendimento com crianças, com Uhum. adolescentes, primeiro tratar como seres humanos. Sim. Parece idiota o que eu estou dizendo, mas não é. Muitas pessoas, e alguns professores até, eles não enxergam a criança como um ser vivo já pensante. É. Ela parece um objeto bonitinho, animado, que sai correndo e Uhum. ok. E assim, para você conquistar alguém, você precisa fazer esse alguém se interessar por esse conteúdo. E a primeira coisa que eu fazia era primeiro entender do que vocês gostavam, do que Uhum. vocês se interessavam. E aí, por isso que eu comecei com o mangá, porque Isso. foi a primeira coisa que eu entendi que vocês amavam. É. E eu falei, tudo bem, começamos por aqui. Porque de qualquer forma, você vai entender a fazer o que seria a, a in- o princípio do traço, Uhum. só que com uma coisa que lhe agrada. Ao invés de eu, por exemplo, fazer uma sequência geométrica pesada do que às vezes é feito de forma acadêmica mais rígida, porque Uhum. eu não posso passar esse conteúdo específico, mas diluído em algo que seja do interesse do aluno? Exatamente. E aí, passando um pouco mais essa informação para o aluno, passando o conteúdo, mas acima de tudo fazendo ele se interessar. É. Né? A Waldorf, que é uma da linha pedagógica que eu sigo, ela Uhum. crê muito nisso. Ela Uhum. entende que você precisa ser estimulado a entender a funcionalidade desse conteúdo, mas de Uhum. forma prazerosa. Que legal. Então, por exemplo, vamos entender matemática, mas e vamos fazer isso através de música? Uhum. Então, como que é a matemática dentro da música? E você vai aprendendo duas coisas ao mesmo tempo, de uma maneira prazerosa e entendendo a funcionalidade técnica da outra. Olha só. É isso. Interessantíssimo. Isso que você falou, né, sobre a forma como os adultos e também alguns professores também, né, tratam a criança, eu sinto como se tirasse a capacidade mesmo da criança, Sim, né? É como se minasse também qualquer tipo de desenvolvimento de uma capacidade maior de executar qualquer tipo de tarefa, sim, né? Por quê? É o que a gente chama de capacitismo, né? A gente fala, não, você não vai conseguir fazer isso. Olha que palavra forte, né? sim. Você não vai conseguir fazer isso. Poxa, mas nem deixou tentar, né? E, Exatamente. poxa, vai tentar, vai errar. É aí que você vai ensinando a pessoa, né? Vai Sim. acertando aquilo. Não, e a gente entra nisso do capacitismo um pouco mais adendo em questões de gênero. Eu lembro da época que Uhum, eu estava, tinha uns meninos jogando futebol, gostava de uhum, futebol, e a turma inteira jogando e não tinha ninguém para ficar como juiz. E eu já assistia futebol com meu pai, com meus tios, amava de cor e salteada. Falei, não, tudo bem, eu posso ficar. E a pessoa olhar para mim, rir da minha cara e chamar um outro aluno de uma outra sala. Então, assim, em uhum. que momento ele já definiu que eu não sabia? Pois é. Como ele sabe que eu não gosto, que eu não faço? É. Imagina, eu, criança, eu Aham. fui ensinada a lutar boxe porque meu pai era boxeador. Olha, que legal. Entendeu? Então, assim, aí, como já foi definido que eu não sei Aham. determinadas coisas? Eu não sei a vivência do aluno, por que, que eu já defini para ele que ele não é capaz de fazer aquilo? Tá certo. Que interessante. Falando então nos seus pais, você me trouxe já um gancho muito interessante, Hum, né? Com certeza você atribui muito do que você é hoje a eles, ai, muito. né? E dá pra perceber, até mesmo pelo pouquinho que você já me contou sobre eles, né? Que eles trouxeram uma diversidade aí de conhecimento e também sobrevivência, né? Muito grande. Então, quem são os pais de Samantha? Olha, duas pessoas maravilhosas, incríveis. Eu tive o privilégio de ter pais presentes e maravilhosos, né? Então, assim, meu pai, ele é, enfim, ele é uma pessoa incrível. Estou junto com ele até hoje, justamente porque eu entendo que a família é importante e tudo, mas assim, não, sabe, se você não tem um pai presente, não tem um pai realmente Uhum, participativo, e eu realmente entendo perfeitamente uma pessoa dizer, não, eu não quero ter contato, porque uhum, isso às vezes
liberta a pessoa. Uhum. Então, eu posso dizer abertamente que se eu estou com meu pai, protejo, cuido, é porque ele foi um pai maravilhoso. Que legal. E aí eu tive uma mãe que também foi incrível e foi maravilhosa, né? Então, assim, eu passei por muitos locais. Então, eu, quando criança, nasci na Moca, estudei, fiquei um tempo no Sul, voltei para cá. Houve um período em que meus pais ficaram desempregados e nós moramos na Vila Nova Galvão, que é considerado um bairro periférico, na época era uma favela. E de lá a gente conseguiu depois também ir para Casa Verde, entendeu? Então, assim, eu sei como funciona todas as áreas. Sim. E eu sei a necessidade que a gente tem de realmente entender o que uma criança tem de ligação com o espaço em que ela vive. Com certeza. Então, eu sei o que é uma criança que está morando em um espaço em que era, sei lá... No caso, eu tenho só lembranças maravilhosas da Vila Nova Galvão, né? E era realmente um espaço em que era como se fosse... Como se fala quando... Não tecnicamente era uma invasão, que era um grupo de pessoas em que pegavam um espaço e montavam as barracas, mas assim, a comunidade era tão unida e se protegia tanto que a gente, quando criança, não percebia isso, só se divertia e se cuidava. Sendo que o peso estava nos nossos pais, para conseguir nos proteger, cuidar daquele espaço, enfim. E foi um curto espaço de tempo que eu fiquei ali, mas foi muito impactante. Foi um movimento que eu entendi que a gente precisa gerar oportunidades. Então, da mesma maneira que a vida me gerou oportunidades, eu sempre tento ajudar o máximo possível quem está ao meu redor. De lá, nós saímos para um local em que a parte financeira era maior, né? Então, meu pai e minha mãe ficaram como caseiros, né? De uma família de posses, e já era outra situação. E assim, eu participei basicamente, acho que de 9 a 10 escolas. Então, toda vez que nos mudávamos, eu mudava de escola. Sim. E eu também entendi a diferença de uma escola, e todas públicas, de uma escola pública na periferia e uma escola pública na área nobre. Nossa. Era gritante a diferença. Caramba. Né? E assim, e quando eu falo de presença, eu fui educada oficialmente justamente pelos meus pais dentro de casa. Então, eu ia realmente para a escola, óbvio, tive aulas, mas como eu mudava muito, às vezes, eu tinha que antecipar o meu conhecimento porque tinha diferença. Ah, sim, com certeza. Porque aquilo que eu falei, a defasagem em uma escola... Eu fico imaginando, às vezes, eu dando aula para uma sala, isso de crianças, né? Porque de adultos eu já dei com uma quantidade maior de alunos em sala. Mas 22 alunos, 30 alunos, era de enlouquecer. Numa escola periférica, eram 60 alunos, 70 alunos, numa sala para um único professor. Qual conteúdo era passado ali? Pois é. Nenhum. E aí eu tive esse prazer de, tipo, ter o meu pai me educando na parte de matemática, física, né? Porque o físico, ele fala, você tem que saber se proteger, sempre. Ele fala, filha minha tem que saber se cuidar quando eu não estiver perto, né? E a minha mãe, um ser maravilhoso, sempre presente. Então, assim, eu sou o que eu sou por ter tido pais maravilhosos. Que legal. E é isso que eu sempre falo. Que perfeito. Aí minha mãe, boleira de mão cheia, meu pai trabalhou por muito tempo como funcionário público, Olha. então... Que engraçado. Nossa história é parecida nesse ponto. Bom, os meus pais, sempre funcionários públicos também, né? E a minha mãe também, como segunda fonte de renda, boleira. Boleira. Na realidade, os dois se conheceram na Offner. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam como... Ai, eu esqueci como que é o nome. Confeiteiros. Que legal. E aí eles conheceram lá. Eu falei, tá vendo? Eu nasci com um bolinho já. Sou um doce. Eu falo que eu sou um docinho. Tem um doce, Samantha. Eu fico zoando que tem. Eu sou um docinho. Olha só, foram eles que colocaram o nome, não te contaram ainda. Ah, não. A história do meu nome é muito bizarro. Ah, é? Agora eu quero saber. Não, eu era pra ser Jéssica ou Simone. E aí uma tia minha falou que achou bonito o nome Samantha e morreu aí, porque não era esse nome. Os dois no dia, no cartório,
não lembravam os nomes que tinham escolhido para mim. Gente. Não lembravam, eles ficaram ali horas e horas e o único nome que surgiu era Samantha. Aí eu falei, tem que ser. E aí a minha irmã ficou Simone. Olha só. E aí formamos uma dupla sertaneja, né? Maravilha. Bom, então depois daquilo, né, desse momento que você estava em 2007, né, ali tentando se descobrir, eu lembro que teve a sua saída. Ai, foi trágico pra gente, viu? Ai, imagino. Nossa, porque a gente tava adorando aquele conteúdo, aquela novidade, aquela aula de educação artística na qual a gente nunca tinha visto, né? Bom, a gente já tava ali na 6ª série, se não me engano, né? E, poxa, já são bons anos já dentro de um colégio, né? Sim. Então a gente já passou por muitas aulas de educação artística, que era aquela coisa, né? Ah, vamos construir um Papai Noel de algodão, Sim. disso e daquilo. Não, eu lembro quando eu briguei para conseguir a sala, que era aquela sala de ciências, que era para vocês fazerem a tinta, né? Vocês iam aprender como fazer extração de pigmento e saber como construía a tinta com têmpera. Olha isso. E aí, nós conseguimos fazer o quê? Ficar 2 horas para depois a gente fazer a decoração de Natal. Era alguma coisa assim. Aí eu falei, gente... Então, era isso que me revoltava. Tudo que eu tinha ensinado, eu falei, não, agora eu consigo fazer isso em tantas aulas. Só que as minhas aulas eram cortadas para poder dar alguma outra coisa que não tinha nada a ver com o conteúdo que eu tinha planejado. Não, é que nem fazia sentido. Gente, não tá na lei que tem que fazer Papai Noel de algodão. Crepom, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Deixa as crianças aprenderem como fazer pigmento. Vai ser legal. Juro pra vocês, tá? Vai ser ótimo. A vida inteira ela vai lembrar disso. Pode ser que ela não use, né? Mas ela vai saber que existe um processo químico. Ou às vezes não. Às vezes... porque na idade de vocês eu só ia fazer com terrosos. Então, que era tá justamente a vendo? extração partindo de areia, de praia, de terra. Então a gente ia fazer a extração. Tinha levado até uma terra roxa, que era para vocês conseguirem fazer a extração da terra específica. A gente ia fazer depois de frutas. De legumes, sabe? As coisas básicas, porque eu só faço a parte química, que é minério. Isso na faculdade hoje em dia a gente faz, mas para adolescente eu não dou, porque é perigo, né? Porque você sabe como que é criança, né? De repente eu viro o olho e ele tá já jogando na cara ácido, né? Então medo... Estamos tomando tudo, Mas né? assim, pensa nisso, de quanto foi tirado, de quanto foi podado. Imagina a delícia de uma criança. Olha, ela conseguiu fazer aquarela. Ela fez a aquarela. Ela fez o desenho de aquarela com a aquarela que ela criou. Gente, eu tô impactado. Acho que eu vou chorar. Não, sério. Olha só o quanto que foi tirado. De novo. E aí, assim, tá, tudo bem. A gente até que perdoa, né? Fazer o quê, né? Já passou. Mas eu fico pensando. Poxa, qual foi o critério para poder tirar uma aula de pigmento para colocar a gente para fazer árvore de Natal de papel crepom, entendeu? Coisas da vida, que né? professor sofre, de artes principalmente, porque a nossa matéria é sempre jogada pro escanteio, Pois é. Bom, eu lembro na faculdade também que o professor de História da Arte, coitado, sofria. A aula dele era mais vazia, né? E era matéria obrigatória. Eu tenho orgulho de falar que sempre as minhas aulas... eram cheias. Lotadas. Então, acho que envolvem, né? Questões também da metodologia do professor. Tem. Mas eu acho que também é porque era você, entendeu? Não, assim, mas o meu professor da faculdade, poxa, ele era um querido, né? Nossa, uma pessoa assim, eu lembro até hoje, ele tinha o cabelo todo colorido, sabe? E ele citava os exemplos, mas era um assunto no qual a gente precisava, sim, entender. Sim. E exigia um nível de seriedade, porque fazia muito sentido os contrapontos, né? Sim. Estamos aqui com essa questão da arte e hoje ela reflete dessa forma dentro da publicidade, do cinema, disso ou daquilo, né? Ele trazia os contrapontos. E eu fico pensando, caramba, como que tinha gente que não via riqueza nisso, né? Como que existia pessoas que não conseguiam colocar isso dentro do repertório de conhecimento, né?
E no final das contas a gente via que quem era que também trancou o curso, ou então Então, terminou a mas tem um faculdade. fator de interesse e Isso. a gente tem que diferenciar isso, porque às É. vezes nem todo professor é culpado, né? E nem Claro. todo aluno também é desinteressado. O que ocorre, isso minha opinião, e Aham. obviamente eu sempre vou defender a classe dos professores, porque Tá certo. já é complicado pra Cacilda. Mas isso é um ponto que me incomoda muito, porque não é definido a profissão professor como algo realmente que tem que ser pensado. O que ocorre muito é, você é especialista numa área, então você já pode dar aula. Mas você tem didática para isso? Você foi ensinado a conseguir falar de uma maneira que o seu aluno entenda esse conteúdo? E raramente isso acontece. Eu, por exemplo, isso em faculdades, eu já encontrei muito profissional fabuloso, mas que não conseguia dar aula de jeito nenhum. Então era aquele sistema, vou colocar o PowerPoint com uma sequência de slides com tudo escrito e pedia para o aluno ler. Ou ele lia. Assim, não faz isso que você assassina a sua aula. Por mais deliciosa que seja o assunto, né? morre. Então, se você não tem didática, realmente é complicado. Agora, por outra história, o aluno às vezes foi colocado de gaiato naquele conteúdo, ou porque o pai pediu para fazer aquela faculdade, ou porque ele simplesmente sonhou. Eu, com faculdade de moda, tinha muito disso. O pessoal assistia Diabo Veste Prada, chegava lá e falou que queria ser a protagonista. Eu falava, amigos, deixa eu te contar uma história. Moda não é isso, não. É ralação pra caramba. E aí, muitas dessas pessoas, quando viam que realmente era profissão, desistiam no primeiro semestre. Isso era impressionante. Teve um vídeo que eu postei no TikTok que... Porque é assim, o pessoal tem um costume de falar que administração é o curso de gente que não sabe o que quer fazer da vida, né? E aí tinha uma moça que fez um vídeo cantando uma música dizendo que não era bem assim, né? Ela cantava uma música explicando, não é desse jeito, né? Não é porque eu escolhi administração que eu não sei o que fazer. Ela fez uma canção em cima disso. E eu comentei bem assim no vídeo, né? Na verdade, eu fiz um vídeo respondendo falando assim, gente... Vocês querem ver um curso cheio de gente que não sabe o que quer fazer da vida? É publicidade. Porque chegava gente no meu primeiro semestre falando coisas assim. O professor fez uma dinâmica. Seu nome, sua idade, o que você já fez da vida profissionalmente e por que você escolheu o curso. Quando chegava na parte do porquê que eu escolhi o curso, eram umas coisas assim. Porque eu gosto de falar. Eu escolhi publicidade porque meu pai falou que eu sou comunicativa. Ou então, um menino também. Eu decidi fazer publicidade porque meu pai tem uma gráfica. Entendeu? Sim. Um negócio totalmente distante, assim. Outros também. Porque, não sei, assim, eu gosto de assistir os comerciais de televisão. Eu sei que tem muita gente que queria migrar para a parte de cinema. E durante muito tempo a única opção era audiovisual, né? Publicidade e propaganda, e ia para lá. Aí esses eu entendo que, tipo, não era isso que eles queriam, mas era a única coisa próxima que tinha. E que você conseguia até que abrir para outras coisas, né? Quando só existia essa possibilidade, né, de curso. E aí tinham essas coisas. E aí eu lembro que é aquela coisa, a gente começou com uma sala enorme, né? Quase 90 alunos dentro da sala. A gente terminou com 18. Entendeu? É sempre assim. E desses 18 ainda que terminaram, a gente viu muitas dessas pessoas não seguindo carreira. Teve um que foi fazer turismo, outro que foi fazer, de fato, administração, outro que foi fazer direito, né? Então, assim, né? Não diz nada no começo. Mas o que acontece é que já é forçado um adolescente de 17 anos de idade decidir o que ele vai fazer pro resto da vida. Exatamente. Olha já o quanto é maçante, o quanto que é absurdo. Aí você tem a frustração dos 30, que é justamente aquele momento em que a pessoa fez, às vezes, muitas das vezes obrigado pelo pai ou pela mãe, a seguir numa determinada área, da qual não tinha nenhum tipo de vocação ou não tinha interesse. Às vezes tem até vocação, mas não tem interesse naquela área. Sim. E aí é obrigado a fazer
e depois, com 30, migrar para uma outra área, ter que se descobrir. E aí vem a sociedade e diz para você que você com essa idade você não pode mudar de carreira porque você já está velho demais. É isso mesmo. É uma loucura. Eu vejo que a gente já tem uma deficiência dentro do sistema educacional com essa questão, porque muitos dos colégios que eu estudei, né, e também de como é o sistema ainda hoje, acho que hoje está começando razoavelmente, de uma forma leve, ter uma discussão em cima. Sim. Mas, poxa, cursos extracurriculares era zero. O que a gente tinha? Né, inglês e espanhol ali como adicional, mas à tarde a gente não tinha uma aula de carpintaria ou um jornal da escola, que nem funciona nos outros países, né, ou nos Sim. Estados Unidos também. Não tem um jornal para você já testar. E aí eu lembro que dentro do jornal nos Estados Unidos, dentro do jornal da escola nos Estados Unidos, você não tem só a questão de como que se faz um jornal. Não, tem a parte de tesouraria, para quem quer aprender já sobre contabilidade, né? Tem a parte sobre produção, para quem quer fazer ali processos, fazer um gerenciamento daquilo, né? Sim. A pessoa que quer escrever, que quer começar a definir. Então você tem como experimentar áreas já ali dentro da escola, né? Sim. Algo que é completamente diferente pra gente aqui no Brasil. Então, sim, foi muito difícil. Eu tive sorte, sinto que fui privilegiado, porque cursos que eu queria fazer, os meus pais tinham condições, né, de dar. E permitiram, porque às vezes eu tive vários alunos em que o pai e a mãe falavam, não, isso não dá dinheiro, essa área não funciona, você não pode fazer esse curso, você tem que fazer esse. Muitas vezes isso acontece também. Quando eu decidi fazer publicidade, já foi mirando numa área na qual eu já tinha começado, né? E comecei com fotografia e pensei, poxa, existe fotografia publicitária aqui na grade e tudo mais, comunicação, também já estou começando o meu próprio negócio, acredito que conhecer publicidade fará total sentido, né? Até hoje eu acredito que sim, fez total sentido, né? Mas no meio do caminho eu mudei para rádio, TV e internet. E isso foi muito interessante porque abriu portas que a galera de publicidade não tinha como repertório. Por quê? Publicidade ficou bastante no teórico e muito pouco no técnico, né? No prático também. Então, e aí a publicidade depende, claro, das mídias para poder acontecer, né? Impressão, televisão, câmera, filmagem, microfone, isso e aquilo, porque a publicidade ela pode ser feita em todos os canais, né? Sim. Áudio, vídeo, impresso e assim vai. E aí em rádio, TV e internet a gente tinha que aprender, claro, em todas essas questões. Em aula de comunicação visual a gente teve que aprender até, claro, o que seriam as mídias offline, né? Outdoor, buzzdoor, tananã, como é que se faz, passepartout, tipos de papéis e assim vai. Então isso eu acredito que fez total sentido, né? Então eu vejo que também o meu caminho, pra mim, ele foi muito bem trilhado, assim, né? Fui caindo de gaiato na onde sinto hoje, olhando pra trás, que era o que eu precisava pra poder chegar hoje na onde eu tô. Eu costumo dizer que, assim, a fase dos 17 até mais ou menos seus... Eu daria até os 27 anos, você tem que experienciar para saber o que é que você quer e o que é que você pretende fazer para o resto da sua vida. Que legal. Então, assim, se você não experienciar isso, você vai ter as crises dos 30, dos 35, dos 40, ou vai ficar frustrado pro resto da vida. Então, voltando lá, a parte de quando você nos deixou, né? Ficamos órfãos de Samantha e, de novo, isso foi muito triste. Porque a gente já tava prevendo, né? Nossa, a gente vai voltar para aquela mesmice que tava chato demais. Mas, por sorte, a pessoa que ela colocou no lugar foi a irmã dela, que foi a Simone, né? Então a gente ficou ali amparado, né? Enquanto a Simone ficou com a gente. Que eu lembro que a gente chamava tela de Monet, né? Sim, continua até hoje o apelido. Ai, que legal! Nossa, muito bom. E ela muito fofa também, muito legal, né? Então deixou a gente amparado. Mas a gente ficou muito feliz também, porque a Samantha foi para trabalhar na Faber-Castell, ali naquele momento, né? Sim. E o que você fez por lá? Ai, tudo. Eu comecei na parte de publicidade, né, na parte de marketing, que era inicialmente com os eventos. Então, era as ilustrações com os novos materiais artísticos, os quais eu tinha que apresentar para fornecedores, ou para alunos, ou para... Então, isso por um tempo. Aí, depois, eu comecei a fazer as palestras
sobre as especificidades dos materiais. Olha. Então, eu ia em todas as faculdades durante muitos anos, eu fiquei 7 anos ali, explicando, por exemplo, como que é a composição de pastel seco, como que é feito um lápis, qual é o melhor, isso sempre nos cursos voltados para a arte. Aham. Então, qual o melhor papel que você deve usar para qual tipo de produto, qual tipo de técnica que você deve fazer numa composição cromática da qual você queira durabilidade, qual o tipo de suporte, qual é o tipo de proteção de verniz para cada tipo de material, que tudo isso influencia. Aham. Né? Durabilidade da cor, como que é a manutenção da cor, qual é o contato da luz direto na cor, em que você vai realmente perder vida útil da cor. Então era isso que eu fiz por um bom tempo. Eventos, todos os eventos era eu lá ilustrando na frente. Então, sempre com os desenhos da Faber, então, ilustrações de capas, enfim, isso Aham. por muito tempo. Nossa, que incrível. Foi uma delícia, foi assim, lá foi uma escola, óbvio, mas, por exemplo, uma coisa que eu posso dizer que foi engraçada é que no meu período, assim, eu amo o período que eu fiquei com a família Fukumoto, enfim, mas a didática japonesa, para quem conhece, é meio comum e é aquilo, se você errou sua mão, né, se você errou um desenho, você vai repetir esse desenho 50 vezes. Era incrivelmente maçante. E aí eu lembro disso, eu falo com muito carinho, pelo amor de Deus, adoro, mas eu lembro que eu tive que fazer quase terapia por causa disso. Porque era assim, se não ficava bom, a Lúcia pegava o desenho da minha mãe e rasgava. Falou, não tá legal. Eita, nós. Faz de novo. E isso pra uma criança, tipo, dá uma chicotada, né? Então, durante muito tempo, eu morria de vergonha de desenhar com outra pessoa olhando. Entendi. Porque elas iam ver todos os meus erros. E aí, na Faber-Castell, como é que eu tinha que desenhar? Na frente de todo mundo. De uma sala lotada, de gente falando, eu quero que você faça um leão. E eu tinha que lembrar como que era um leão na hora. E eu ali no meio, a pessoa olhando, e eu, putz, ele vai ver que minha cabeça não tá tão legal quanto deveria. E assim, eu fiquei por muito tempo quase fazendo terapia ali. Pra falar, ok, é o meu leão, eu posso fazer do jeito que eu quiser, e ele vai amar, porque muitas das pessoas também não entendiam. Qual é a anatomia correta do rosto de um felino? Não, só sinta prazer em fazer isso. Uau. E ali foi quando eu comecei a ter esse prazer. Prazer de obviamente, criar sem a necessidade de fazer só a forma acadêmica. Interessante. Então, dali na Faber-Castell, você, além de ter passado por todas essas áreas, né, Sim. e também de ter, muito provavelmente, cativado pessoas em todo o estado de São Paulo. Né? Espero que sim. Você, então, ainda tinha todo esse desafio de fazer os desenhos na frente, né? Sim. E aí, como é que era essa dinâmica? As pessoas chegavam, não, era um evento? Era relativo, dependia da situação. Então, por exemplo, nas faculdades, o que ocorria era mais eu explicar a técnica. Então, todo desenho que de alguma forma eu fazia na frente dos alunos era para ele entender como que é a funcionalidade daquele material. Entendeu? Então, como que eu posso aquarelar, de repente, pastel seco, né? Qual é a diferença de um lápis de cor aquarelável e permanente? Qual é a durabilidade? O que eu consigo fazer o trabalho dele em conjunto ou separado? Então, era mais um desenho voltado para você consegue fazer isso. Quando eu ia em eventos, eram eventos, dependia, assim, tinha evento, por exemplo, que eram 4 marcas, e aí a Faber levava a sua ilustradora para apresentar o material e fazer para aquela classe uma aula sobre aquele material. Teve um evento que eu acredito, eram 4, não sei se posso falar a marca aqui também. Pode. Eu acho que era Puma, a Faber-Castell, aí tinha os cristais Swarovski, e aí nesse evento a brincadeira era customizar uma peça. Então eles escolhiam um tênis, e aí eu fazia a ilustração nos tênis, e aí depois eles faziam a aplicação nos cristais Swarovski. Então, isso era um evento. Aí, um outro evento eu ia e era
Por exemplo, o pessoal precisava entender se esse material vai ser vendido para qual linha, para qual área. Ou, de repente, era só eu mesmo tentando fazer o desenho enquanto o pessoal de marketing vendia o produto, entendeu? Ou, de repente, às vezes me chamavam para fazer ilustração da mercadoria. Então, Sei. era isso. Ah, e essa parte que eu ia te perguntar, É. da mercadoria, Ai, meu Deus. né? Então você fez algumas dessas ilustrações. O Fiz que algumas. seria dali? Ah, depende, porque era muito assim. A Faber-Castell, ela é uma empresa alemã. Aham. Então, a diretoria, ela era 100% alemã. Uhum. Então, a resposta vinha da Alemanha. Olha. Então, a imagem que eu tinha que desenhar era o que eles decidiam. Ah, E aí já era entendi. mandado para mim. Aham. Então, não era somente eu como ilustradora, várias Aham. pessoas. Uhum. E aí, conforme nós íamos ilustrando, era escolhido qual ficava e qual. Olha só. Porque, vai ser um peixinho na capa. Aham. Então, vamos fazer uma sequência das ilustrações e ver quem fica. Que legal. Aí era isso, era a gente se matando ali para fazer opções interessantes para serem colocadas na capa dos produtos. Porque a linha vermelha, eu não sei se Aham. ainda é assim, porque faz muito tempo que eu deixei de trabalhar lá. Mas a gente tem a linha verde. Gente, olha eu como se eu trabalhasse. Lá tem a linha verde, que é a linha profissional, a linha Aham. azul, que é a semi-profissional, e a linha vermelha. A linha verde era feito, sabe aquele castelinho que tem? Sim. Então ele existe, Aham. porque a família, a Faber-Castell é um sobrenome de uma família de condes. Ah. Então aquele castelo é do conde Faber-Castell. E ele fica, gente, meu alemão é péssimo, então Nuremberg, não lembro como se pronuncia corretamente o nome dessa cidade, Aham. mas ele fica lá. Então toda a linha profissional é feita lá. A linha azul, que é a semi-profissional, ela é feita alguma parte em Taiwan, mas normalmente na Coreia. Aham. E toda a linha vermelha, que era escolar, Aham. no Brasil. Olha. E todas elas eram comercializadas para o mundo inteiro, mas assim, as fábricas de cada linha ficavam em países assim. Então a gente Nossa. cuidava só do que era. Vendia Aham. as outras linhas, por isso que eu tinha que ir nas faculdades, porque tinha que competir diretamente com a Carandache. E aí o pessoal entender que a fabricação não é só linha escolar, e aí eu tinha que levar o material profissional, enfim, essas coisas. Mas o forte deles aqui era a linha escolar. O material profissional era aquela super maleta. É? Sim, Ah! sim. Ai, que Que legal. eu tenho prazer de dizer que eu tenho. Ah, gente, que exclusivo. Adorei, adorei. Bom, e depois desse período, eu lembro algo que me chamou muito a atenção, foi você aparecendo num vídeo, acho que apresentando o seu TCC em design de moda, Ai, sim. né? Isso era 2011, mais ou menos? De 12? data eu sou péssima, mas deve ser isso. Deve ser por aí, Deve né? ser por aí. Já tem uns 10 aninhos aí, por aí, né? Nossa, que interessante. E aí você decidiu ir pra moda? Porque eu, na realidade, já tinha entendido a parte editorial. Aham. E legal, mas será que é isso que eu quero fazer a vida inteira? Aham. E eu já tinha uma paixãozinha para a área de moda, já gostava. Que legal. Mas assim, de uma forma diferente, né? Então, quem teve vó que tinha aquelas máquinas de costura e ficava pilotando na parte de baixo porque parecia uma roda de carro, sabe o que é crescer com isso, sabe o que é você ter uma peça que foi feita pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia. Então você tem uma conversa com a sua família de maneira ancestral, que é aquilo foi feito com amor e carinho e aquilo que você usa foi feito com uma história. E eu gosto disso dentro da moda. É óbvio que quando você entra, tem toda a parte comercial e tudo isso morre por um tempo, mas é ainda a parte que me fascina, que é essa individualidade em que você dá aquele toque artístico. Então, por mais que, moda não é arte, então, moda, ela é arte no momento em que ela é desenvolvida. Depois que ela é esmiuçada e transformada numa área comercial, ela deixa de ser. Mas quando uma pessoa pega aquela peça e coloca a sua individualidade naquela peça, ela volta a ser arte. Então, é isso, ainda é arte ligada, mas de uma maneira ambulante. Né? Eu vou ver o meu trabalho artístico sendo reinterpretado por uma outra pessoa dentro da individualidade dela. Que interessante. Que interessante. Então, foi isso que te moveu de primeira, sim. Que interessante. Deu pânico total, porque eu ia já alterar completamente o meu rumo, porque já estava traçado. Era só seguir e fazer aquilo pro resto da vida. E é isso que me assustou.
Entendi. E aí, mas você chegou, claro, a concluir, porque aquele era o seu vídeo de TCC, Uhum. né? Não, eu concluí, eu fiz, me Isso. formei. Aham, se formou. E depois disso, o que que aconteceu? O que que foi surgindo de possibilidade pra você? Ah, foram várias coisas, assim. Nesse meio tempo também eu trabalhei com dublagem, trabalhei com artes, trabalhei com um monte de coisa. Então, aquilo que eu falei de experienciar. Aham. Na área da moda, inicialmente eu comecei tentando entender o que era melhor para mim dentro da área da moda, porque ela é Uhum. muito ampla, ela é muito grande. E levou mais ou menos, porque eu trabalhei com muitas marcas e trabalhando como estilista, trabalhando com um monte de coisa, e levou muito tempo até eu entender que eu gostava de estamparia, Hum. porque era a área em que eu podia realmente me expressar sem ter o risco, Aham. né, de bater direto com o que o mercado queria, né? Porque quando você faz como estilista, você tem que fazer o que está, ou a exigência do mercado, ou a exigência do dono da marca, e basicamente você não tem, você é meio que podado para criar Sim. realmente. E tem uma coisa muito triste aqui, que é impedido o processo de criação, é mais cópia. Aham. Então, vamos ver o que está acontecendo, sei lá, na alta costura em Paris, óbvio. Vamos lá ver na Rivoli, a gente entra, tira foto. Isso era Uhum. ridículo, mas tinha de você meio que copiar o que estava sendo feito. Aham. Por quê? Para você não ter o trabalho de fazer uma peça e essa peça morrer, e aí tem os custos, e então Uhum. eles preferem só atirar naquilo que está funcionando. E aí você mata toda uma diversidade cultural aqui. Você Aham. impede que pessoas consigam criar e Sim. desenvolver, por exemplo, uma personalidade da moda Aham. dentro do Brasil. O que a gente tem, por exemplo, é a moda praia, que é Sim. muito forte, Aham. porque ainda lhe é permitido, e tanto que a gente vence em tudo relacionado É. à moda praia ao redor do mundo. Aham. Mas é a única que foi permitido ainda ser criado, todos os outros não. E aí na Entendi. estampa era onde eu consegui ainda manter a parte de criação. Foi aí por Olha isso que eu fui só. migrando para lá. Interessante. Então, ali dentro da estampa, você ainda sente, claro, que você pode trazer conceitos artísticos, né? Uhum. Ali dentro. Poxa, interessante, porque já que nos cortes, então, a gente está ali replicando o que teve já de sucesso em outra marca, ou então algo que tem funcionado mais, analisando o que está vindo, claro, de tendência, Sim, né? Então, é o que entra da parte comercial que você está dizendo, né? sim. Porque realmente, então quando a peça nasce, que foi o que você trouxe aqui, ela ainda é uma arte, né? Quando começa a passar pelos outros processos, Aí já deixou de ser faz que tempo. Quanto interessante. mais comercial, E essa menos fase da arte. dublagem. Ai, Bom, meu pai. gente, calma, antes disso, eu preciso só fazer um ponto aqui. Em 2007, um dos motivos de ter chamado a atenção a Samantha é internet, a gente estava ali basicamente no começo, se a gente for comparar aos dias atuais, né? E o Google, claro, não chega nem perto do que é hoje, né? Hoje o Google sabe até o que a gente comeu no almoço, né? Mas antigamente, você pesquisar o nome de uma pessoa no Google era só de uma personalidade muito grande, muito forte, alguém muito conhecido, né? E eu lembro que a gente jogava o nome Samantha Facinelli no Google e vários resultados apareciam. Então, nossa, a gente começou a ter ciência da pessoa que estava ali na nossa frente, né? A cada semana. A gente já entendia dali o quanto já ela era grande, né? Pra gente e também para outras pessoas. Então, quando ela trouxe isso, foi algo que a gente já era fã de Naruto naquela época. Ai, E quando ela falou, eu fiz a dublagem também ali, né, de um dos personagens, né, isso. que você fez. Pronto, já foi o suficiente também para ela cair mais uma vez nas nossas graças. Então teve toda essa fase da dublagem, né, que era Sim, uma das coisas que a gente pesquisava no Google, quando jogava o seu nome, aparecia a sim. dublagem, aparecia o seu site. Nossa, gente, o que que era naquela época? Era em Flash o site, o formato? Provavelmente era, Sim. né? Em formato Flash, mas que a gente já conhecia todo o seu portfólio por ali,
né? O que mais que aparecia? Matérias que tinham sido feitas com você. Eu lembro também que tinha daquela escola da Lapa, Grafes, Isso. né? Também aparecia ali no hall de funcionários também. Enfim, era ali pelo menos as 3 primeiras páginas com resultados em 2007, gente. Imagina nos dias atuais, né? O que pode aparecer? Então, ok, vamos lá. Fase da dublagem. Como é que foi isso pra você? Como que começou? Quais os personagens que você já fez também? Ah, isso eu não vou saber dizer, porque eu não lembro de mais nada, 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 nada. Foi uma fase legal, mas assim, foi... Eu comecei a fazer... eu tenho formação em artes cênicas, e eu comecei justamente para deixar de ser tímida. Olha. Eu era incrível, eu ainda sou incrivelmente introvertida. E aí foi o único caminho que eu tive mais para conseguir me expressar um pouco melhor. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo com uma plateia, falo com alunos sem problema nenhum. E aí isso aqui é muito intimidador para mim, é incrível. Então foi dentro da artes cênicas que eu consegui encontrar uma forma de achar essa persona para se expressar. Uhum. E nisso tinha um professor que ele falou, não, sua voz ela vai funcionar perfeitamente para dublagem. E aí me indicou em alguns lugares e eu falei, vou tentar. Fiz alguns cursos e acabou que eu fui sendo chamada. Então eu fiz muito anime, muita novela mexicana, muito filme. Fiz um monte de coisa. Eu lembro o pavor para mim foi porque você inicia como vozerio. Vozerio é você meio que é o figurante da voz, né? E essa figuração, ela é relativa, né? Então, por exemplo, eu lembro que a minha primeira figuração de vozerio foi num filme de terror. E eu perdi, quase fiquei sem voz, porque era assim, a cena não era nem um filme de terror, era um filme de terror dentro de um filme, era mais ou menos assim. Era um casal que ia no cinema. Eu lembro disso, eu não sei qual série, não sei qual filme, não lembro qual que era. O que eu sei é que esse casal ficava discutindo o que aconteceu durante o dia. E eles estavam no cinema assistindo um filme de terror. E alguém estava morrendo nesse filme. E ficava gritando o filme inteiro. Socorro! E é isso, eu fiquei acho que eu fiquei quase uma hora e meia só gritando. Meu Deus só do gritando, céu. Desesperada. E era isso, eu entrei na dublagem nisso, né? De tipo, eu falei, gente, eu vou ficar sem voz toda vez, porque eu sou figurante que só grita. E era isso. E a minha tristeza também é porque a minha voz, ela sempre foi grave. E toda vez, eu lembro acho que era do Naruto, que as críticas que vinham pra mim era da personagem que eu fazia. Poxa, por que colocaram uma senhora de 40 anos pra fazer essa voz? Eu era novinha. Eu falava, não. Porque a minha voz era muito grave. Ela falou, nossa, é uma voz muito pesada pra uma pessoa que... E era isso. E eu tinha que competir. Eu não competia com as personagens da minha idade. Eu tinha que competir com as personagens mais velhas. Porque a minha voz não se encaixava na mocinha de 17 anos de idade. Imagina. Entendi. Nossa. E aí era só... Eu fazia 30, 40. E eu não tinha... Inclusive, ainda não tenho a idade. Mas a idade que você era chamada pra fazer exatamente, de personagens. Exatamente. Mas assim, o que aconteceu na minha vida foi tava crescendo, então tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, é isso, minha mãe, ela ficou doente, né? E minha mãe, ela teve cerca de 5 erros médicos. Nossa. Tudo bem que a doença da minha mãe era uma doença grave, era uma doença... enfim, era linfoma, enfim, já era complicado mesmo, mas até descobrir, tudo deu errado. Nossa. Tudo. E eu fiquei em depressão por cerca de 5, 6 anos, então eu parei com tudo. Então eu desisti de todas as profissões e simplesmente parei e fiquei no piloto automático. E eu brinco toda vez que professor, ele é a criança que nunca cresce. Porque precisa sempre voltar para a escola. E aí foi quando eu tive que voltar a dar aula para poder me reencontrar. E foi quando eu voltei eu dei aula na Waldorf, aí dei aula... E muita coisa de eu ir para a parte acadêmica é que eu sentia a dificuldade que é de um profissional entender a sua própria área, porque do que passou... Obviamente eu não vou para a área de medicina, porque não é isso que eu entendo. Mas eu fui para minha área e eu senti a necessidade de fazer o aluno entender que se ele
decidiu fazer aquela profissão, ele tem que fazer aquilo com excelência, Uhum. porque você está lidando com a vida de outras pessoas, ou pelo menos com a empresa de outra pessoa. Então, eu brinco muito com os alunos de moda, que eu falo, tá, beleza, o máximo pode acontecer errado, se você errar, é uma pessoa ficar mal vestida. Uhum. Mas, independente disso, se a sua empresa quebrar, quantas pessoas vão ficar desempregadas, quantos profissionais ali vão ficar sem o salário no final do mês. Então, você tem que fazer com seriedade isso, tem que fazer para aquilo funcionar, entendeu? Então, foi assim que eu fui de novo como uma terapia. E outra, você tem um contato com os alunos e aquilo te traz uma bagagem também, cresci muito, evolui muito. E aí, um belo dia eu falei, ok, tô pronta. E aí foi quando eu saí e voltei para a área de moda. Então, tô resgatando tudo, tô voltando tudo. Perfeito. Maravilha. Para você, o que que foi ser professora? Ou ainda ser, né? Você continua sendo professora, certo? Hum. Então, para você, o que que é ser professor? Ai, é tanta coisa. Eu acho que é assim, o professor, ele é o ser que fica com mais tempo com o filho dos outros. Uhum. Então, a criança, ela tem mais contato com o professor do que às vezes com o próprio pai e com a própria mãe. Uhum. Então, o professor, ele tem uma função, principalmente os professores do fundamental, do ensino médio, é muito mais do que educar. É você fazer parte daquela vivência, é você entender as dores do aluno, é você... Porque a gente trabalha como se fosse psicólogo, terapeuta, não é só ser professor. Uhum. Você tem tudo isso junto. E aí, quando você faz isso com muito carinho, com muito amor, você sabe que você teve uma sementezinha plantada ali de possibilidades, né? E Uhum. eu sempre tento fazer isso, né? Uma coisa que eu faço sempre é parabenizar todos os alunos que passaram em cursos de arte, em cursos de humanas, porque é desumano o quanto as pessoas, elas colocam de maneira baixa quem passa em cursos de humanas. Então, ai, que lindo, ele passou em exatas. Em humanas também, parabéns. Uhum. E assim, que a gente tenha profissionais que amam aquilo Isso. que faz, porque a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, aí, para a parte acadêmica, eu sinto também que é assim, se a diferença, por exemplo, de eu dar aula de artes em uma escola, Uhum. é que eu tenho que fazer o aluno se interessar Uhum. por arte e Uhum. participar das Uhum. aulas. Agora, no instante em que eu entro na universidade, eu já sou uma profissional daquela área, então o aluno já veio interessado naquilo. Então, eu tenho que fazer ele se apaixonar ainda mais por aquilo que ele escolheu fazer pro resto da vida. E aí eu acho que é isso, o professor ele tem que só ser a paixãozinha para o aluno. Que maravilha. Bom, não é à toa que eu tenho você como uma das maiores inspirações, né? Isso é muito lindo É, de se ouvir, de verdade. o que que sempre foi muito legal, né? E que foi o que me chamou a atenção e que quando eu lembro, né, da Samantha que eu conheci em 2007 e que eu vejo também como que o Alan também que tinha aquela idade, né, consumiu todo o conteúdo que você trouxe pra gente, absorveu todo o conhecimento, né, que você compartilhou e também todos os momentos, né, de inspiração que você nos proporcionou ali, o que eu vejo é que o que você trouxe na verdade ali para mim e que foi muito significativo e que é significativo até hoje foi sobre ser uma pessoa de múltiplos gostos, de múltiplos interesses, de realmente avaliar que eu não preciso gostar só de uma coisa, que eu posso gostar de várias, que eu também não preciso manter o meu foco para aprender só uma coisa, eu posso aprender várias. Sim. E eu lembro que você trazia isso em várias coisas. A gente estava ali falando sobre arte, sobre desenho, sobre lápis, sobre traço, né? Que a sua aula ali naquele momento era para aquilo. Mas eu lembro, por exemplo, de você falando, e antes da gente começar essa gravação, eu estava falando aqui para eles dois, de você falando sobre como que trabalhar a curvatura do pé fazia bem para você ter mais sustentação e equilíbrio. Então eu lembro, né, disso, que realmente, né, foi uma coisa que eu avalio que é isso. Como que realmente o outro nos vê,
né? O que a gente está falando que está sendo absorvido 100% por aquela pessoa? E eu via isso, né? Era um exemplo, Os era uma primeiros história. influencers são os professores. É, isso mesmo. Sim. Então era o significado realmente que tinha aquilo. Poxa, você estava falando da curvatura do pé, né? Dentro de uma aula de artes, que era distante do Porque nós propósito do estávamos porquê que você desenhando estava pés. ali. Isso. E aí você precisava entender a questão anatômica. Tá e aí vendo? tinha os signos do pé, que seria interessante você entender como é a funcionalidade fisiológica dele. E essa curiosidade Uhum. se passa de uma maneira. Eu gostava de jogar essas sementezinhas para, por exemplo, o aluno ficava instigado e ele mesmo ia pesquisar mais daquilo. E fazia a minha aula, ó, que delícia. É isso que é maravilhoso, né? E o significado que trazia disso era realmente isso. Nossa, a gente não ficava preso em um interesse só, né? A gente se interessava por todas as coisas. Poxa, saiu da arte o interesse sobre entender o benefício do pé, disso e daquilo, né? Então era uma aula assim que trazia um repertório muito grande pra gente. E isso que me impressiona muito olhando para trás, né? Com poucos recursos, com uma dificuldade de um método muito tradicional, né? Que a gente estava inserido, ainda é até hoje, né? Você fazendo já grandiosidades desde ali, né? Obrigada. Então tudo isso realmente tem um significado assim muito positivo e abrangente, né? Na vida, na minha vida, e tenho certeza de quem esteve ali naquele momento que foi muito precioso na história de muitas pessoas, né? Para finalizar, eu gostaria muito que você fizesse um momento de reflexão e me contasse o que a Samantha viu da vida até hoje e o que a Samantha quer ver da vida daqui para frente. Eu vou fazer análise hoje aqui. Não tinha pensado nisso. Eu vi muita coisa que eu posso dizer que eu tenho o prazer de ter visto vidas se desenvolverem, né, em todas as escolas que eu dei aula. Então, eu tenho o prazer de reencontrar vários dos meus alunos e saber que esse carinho continua. Pode ter passado 10 anos, 20 anos e todos eles têm esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado. Então, eu sei que eu fiz o meu trabalho bem feito. Eu vi possibilidades, então eu sempre me deixei aberta a possibilidades. Eu nunca vislumbrei nada muito fechado, por mais que eu estava em pontos da minha vida que era o ápice da carreira, em coisas assim que eu estava em eventos em que tinha vários artistas. Eu sempre me entendi como onde eu estou, quem eu sou, porque para mim é sempre ter esse cuidado de tratar um outro ser humano, sabe? Uhum. Então, nunca me vislumbrar muito com aonde eu fui, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, porque a vida é uma montanha. Então, hoje você está nas alturas e de repente você cai. E aí, na hora da queda, que você percebe o quanto você impactou a vida das pessoas. E são elas que vão te reerguer ou vão te afundar. Uhum. Isso é muito resultado daquilo que você plantou. Uhum. Então eu posso dizer abertamente que eu colhi coisas muito boas e aí eu tento de novo propagar coisas boas porque eu sei que a vida é uma montanha. Agora, teve um período pandêmico que foi desesperador, que é outro surto que eu tive, foi quando eu decidi fazer o meu período sabático. Continuei trabalhando em vários lugares com estamparia, mas eu fiquei um ano viajando justamente para saber o que é que eu quero fazer da minha vida no sentido de prosperidade. Porque a profissão tá ok, mas e aí, o que mais? A vida é isso? Tipo, vamos supor, você na religião que você acreditar ou não, não tem problema, mas vamos supor, na parte cristã que todo mundo já conhece dentro dessa analogia, Uhum. Deus criou o céu e o inferno. Uhum. Deus criou o mar, as montanhas e tudo mais. Deus criou a vida. E aí ele cria o ser humano para você acordar de manhã, trabalhar o dia inteiro, comprar um carro, pagar o aluguel ou comprar sua casa e morrer? Uhum. É só isso a vida? É. Se é só isso, é muito triste. Então eu ainda tô tentando descobrir ou simplesmente só vivenciar e experienciar. É isso que eu planejo, pelo menos por enquanto. Que perfeito. Maravilha. Sabe uma dúvida que eu tenho? O que a Samantha gosta de fazer nos tempos livres? Dormir.
Não, É? mas gosto de descansar bastante. Mas no tempo livre, é engraçado, porque eu trabalho com desenho, mas eu gosto de desenhar no tempo livre. Então, às vezes, quando, quando eu tô sossegada, eu vou Aham. pro museu, pego o meu sketchbook e vou Ah, que legal! desenhar. Ou eu, de repente, vou numa praça, vejo alguém e faço ilustração de alguém, ou simplesmente decido relaxar. Porque é Aham. no ócio que o momento criativo aparece. E a gente Olha. esquece que a gente precisa desse momento de relaxamento. Aham. Então, eu gosto de relaxar, de verdade. Que perfeito. Ahn, filmes que você gosta de assistir? Tem algum favorito? Ou vários? Ou um gênero Não, específico? eu gosto de histórias. Então, Ah, assim, acho fantástico quando a pessoa fala, não, porque a fotografia desse filme, o CGI foi incrível, não sei o quê. Pra mim, a história tem que ser boa. aham. Então, assim, tem filmes, inclusive, o próprio Avatar. É, visualmente é uma obra artística. E aí seria um filme que eu poderia dizer, olha aqui, porque visualmente ele é Aham. incrível. Assim, cada frame é uma pintura. Mas não me atrai porque a história é uma Pocahontas mal contada. Aí eu falo, né? Entendi. Então. Mas tem um filme, por exemplo, O Clã das Adagas Voadoras. A Aham. história é incrível e o visual é incrível. Então aquilo faz. Tem um filme Uau. Hero também, Aham. que é um filme coreano, chinês. Ó, eu falando tudo errado, mas enfim. É um filme visualmente, porque são várias histórias sendo contadas e para Aham. cada história as roupas elas são colocadas, tanto o cenário é colocado numa determinada cor e aquela Aham. cor ela impacta justamente no que aquela história está sendo emitida como signos de sentimento. Nossa. Então assim, isso me atrai. Aham. E aí, casou tudo isso, eu me apaixono. Então, eu não posso dizer, tipo, é que nem cor. O pessoal adora falar, você tem uma cor favorita? Não, não Aham. consigo ter, eu gosto de todas. E do mesmo jeito. Então, eu gosto de histórias, de filme é isso. Que legal. Tem até aquela pegada parecida com o filme do Iluminado, né? Uhum. Que todas as cores da paleta são amarelo, azul e vermelho. Né? Você já reparou dessa forma? Sim, porque, mas Né? aquilo tem um significado, tem uma Aham. justificativa. Nas aulas que eu dou especificamente para o pessoal que vai para a linha de direção Aham. de arte, você precisa influenciar Sim. com a psicologia cromática. Aham. Então, você precisa saber por que você está colocando aquela cor Uhum. naquele momento e com aquela função. E toda cor tem um pensamento positivo e negativo. Aham. Então, o que você quer fazer? Você quer trazer uma espiritualidade, uma leveza, aí você vai para o púrpura ou violeta, ou Aham. você quer fazer parecer violento, pútrido. E aí você Sim. joga o violento, ou violeta, num Aham. vilão, por exemplo. Entendi. Então você pode fazer a mesma cor trabalhar de forma positiva ou negativa. Você pode fazer películas específicas para colocar um sentimento de medo, de frustração. Então, tons azulados. É aquilo. Se você, por exemplo, estiver no mar, num barquinho, um céu azul, um mar azul, Uhum. aquilo para você é o quê? Tranquilidade ou melancolia? Uhum. Porque pode ser os dois. E é como que você vai fazer aquela cor funcionar e aí como você vai aplicar aquele sentimento, aquela cor vai ser atingida pelo público que estiver assistindo. Então, aí é psicologia cromática, Aham. aí já é a parte técnica. É que quando eu tô assistindo o filme, eu só quero me divertir. Entendi. Perfeito. E música? Ai, é triste, assim, parece besteira, mas eu gosto de tudo, de Aham. Que verdade. Eu gosto de bom. música boa. Assim, eu fui da época do grunge, eu fui da época do rock bastante também, Aham. mas nunca me impediu de repente, curtir um axé music, sabe? Que legal. Eu gosto muito de história, de Uhum. histórias sendo contadas nas músicas também. Que legal. Mesmo, então, uma música que vai me impactar Aham. é como essa história é contada. Entendeu? Óbvio que a melodia também canta tudo, mas Uhum. assim, as músicas que eu paro para escutar no meu horário de folga, na minha tranquilidade, são músicas que ela conta uma história. Entendi. E é isso que me emociona, que me faz escutar infinitas vezes. Jorge Versilo, por exemplo, amo de Aham. paixão, sabe? Então, Hoje a gente fala muito sobre a questão do storytelling, aham, né? sim, E sobre como que a gente consegue realmente impactar ou atrair algum tipo de coisa que a gente precisa ou deseja naquele momento, sim. como por exemplo, claro, o que é mais palpável nesse momento é vender um produto,
né? Sim, sempre. Através do storytelling, Sim. né? E hoje a gente consegue ter um olhar mais treinado, né? Sobre como que realmente o fato de contar uma história, seja através, claro, da música, do cinema, de uma publicidade ou de algo assim, né? Acaba atraindo melhor a pessoa, né? Ela consome aquele conteúdo com muito mais prazer. Sim. E é interessante como que contar a história também treina a nossa criatividade, né? Isso é muito legal. E por falar em criatividade, eu vou encerrar então aqui o podcast mostrando algumas das obras da Samantha que você trouxe elas em tecido, Sim. certo? E está em tecido porque hoje a Samantha ela trabalha com estampas. Conta mais um pouquinho pra gente como é que é o seu trabalho na... Agora, no momento, eu estou fazendo uma sequência de estampas para 2 ares. Isso, perfeito. Como que é esse trabalho? Como que você foi chegando nele? Normalmente, assim, a marca, ela me chama Aham, para fazer uma determinada coleção. aham, Então, tem o briefing da coleção e o que a marca quer impactar o seu cliente com aquela história que será contada. aham, Então, eu junto com a equipe de criação, vou desenvolvendo opções ilustrativas daquela história, através de uma estampa. Porque a aham. coleção inteira é uma história sendo contada também. Que legal! E aí, normalmente é isso, eu faço o desenho, e aí de vez em quando o que acontece é de um determinado fornecedor tem um determinado tecido, e aí para eu indicar esse fornecedor eu preciso fazer um teste. E aí, como eu tenho os meus desenhos também, eu falo, já aproveito e faço bandeiras. Ah, E aí que eu perfeito. peço para fazer o teste com as minhas ilustrações. Deixa eu pegar umas aqui. Sharp, você pode trazer isso, essa primeiro. Que perfeito. Então esse daqui me ajuda aqui, Samantha. Ok. Pra segurar. Tá. Então, será que tá mostrando ali? Tá mostrando legal? Então esse daqui foi uma obra que você fez. Você pintou isso daqui no papel, Isso. né? Aqui tem esfuminho, hidrocor, Ah. lápis de cor e o fundo da pele eu fiz em aquarela. Ai, que legal. E aí, ele é desse tamanho mesmo também? Tamanho A3. A3, O que desenho legal. original é tamanho A3. Que interessante. E aí, da onde que surgiu esse desenho? Ai, é aquilo que eu falei, com relação a sonhos, Aham. e aí esses sonhos ficam martelando. E aí eu normalmente, assim, eu gosto que as pessoas olhem e tenham a interpretação delas. Eu tenho a minha, mas eu Aham. nunca gosto de dizer a minha, justamente porque aí a pessoa só vai enxergar com o meu olhar. E eu gosto que as pessoas interpretem e criem as suas próprias histórias Interessante. com o que eu faço. E aí eu gosto de ouvir, justamente Aham. para saber o quanto tocou e o que foi que ela conseguiu pensar sobre aquilo. Nossa, que interessante. Bom, então quem tá aí assistindo, né? Ou, claro, pra quem estiver ouvindo, vai precisar assistir, né? Pra poder entender. Mas quem estiver aí assistindo, gente, então me conta o que que essa imagem aqui já representou pra você, viu? Vamos ficar curiosos. Vamos ver se depois a Samantha ela conta pra gente aí o que que ela teve de sonho aqui com essa imagem, tá bom? Deixa eu mostrar mais uma aqui. Essa que tá atrás aí do Ricardo. Isso. É essa grandona mesmo. Pega essa daqui pra mim, por favor. Vamos ver se essa daqui enquadra, que tá bem grandona. Essa aqui é até mais fácil porque é a minha pin-up dark, né? É o quê? É a minha pin-up dark, né? Porque lembra, eu fiz pensando na Marilyn Monroe, mas numa versão mais obscura, né? Sei. Que legal. Mas pode interpretar do jeito que quiser. Aí a parte triste é essa, se eu falo isso, aí a pessoa só vai enxergar Vai isso. enxergar só isso, né? Aham. Nossa, mas é lindo. E aí, então, esse daqui, pra você fazer o rosto, como é que foi? Aqui foi esfuminho. Aham. Eu trabalhei bastante com grafite esfuminho. Aham. Fiz aquarela, caneta nanquim. Aham. E aí trabalhei basicamente com isso, grafite, esfuminho e caneta nanquim. Ai, que legal. A tinta também, aquarela. Aham. E aí, então, você vem e passa, então, essa tinta aqui por cima Sim, mesmo. aqui são aqui eu usei a Ecoline, que é a tinta já diluída, ela a aquarela
mais forte, porque se eu faço aquarela em bastão, ela não fica com essa intensidade, entendeu? Então eu passo ela umas 3 mãos para ficar forte. Então eu saio da propriedade da aquarela, que ela tem que ser translúcida, para ela trazer uma vivacidade. Mas mesmo assim traz a transparência, sabe? Que legal. Dentro da técnica. Isso que eu achei interessantíssimo, a transparência também, né? No Photoshop é fácil de fazer. Quero ver pra fazer na mão. Deixa eu falar. Aqui, deixa eu passar aqui pra Sharp. Agora eu queria mostrar aquele que você tinha gostado. Acho que ele tá. Não, era outro. Era que você falou que gostou dos cachos, não foi? Eu acho que é era esse isso. aqui. É esse? Não sei. Ah, é esse daqui mesmo. Aqui. Esse foi interessante também, hein? Muito bonito. Ah, eu tenho o lado da minha mãe, são mulheres negras Aham. incrivelmente fortes, poderosas, maravilhosas. E aí eu não consigo desenhar uma mulher negra que não seja com esse poder, com essa vivência, com esse olhar de poder, de a mãe que comanda, a rainha africana, sabe? Que legal. Muito bonito. E aqui atrás é uma pantera? Isso, Ah, então, é que assim, nessa de você se redescobrir, você vai redescobrindo a história da sua família, como eu falei, aham. meu tataravô, meu bisavô, eu nunca sei a ordem, ele foi escravo, ele Aham. veio traficado da Angola, Aham. e aí de ter essa história, eu fui trazendo, eu tenho uma outra ilustração também, que acabou que eu não trouxe, mas que é pensada em contos angolanos. Entendi. E aí eu gosto de, tipo, eu ler esses contos e aí esse sonho, e dentro desse sonho, o que eu consigo transformar em ilustração partindo dessa história que eu estou redescobrindo da minha própria família, por exemplo. Que interessante. Muito bom. Precioso, né? E depois. Ah, queria aquele dali do. Que são. Isso, o último. Esse você contou que era um aluno, né? Isso. Aqui. É que aí tem situações em que os alunos me inspiram, né? Que legal. Que bonito. E aí, pra fazer esse daqui, então? Então, esse, eu não vou lembrar qual é a peça, porque eles estavam treinando para fazer a apresentação. Ambos são bailarinos Aham. do teatro do Rio de Janeiro, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Uhum. né? E era um ensaio, e era a fotografia do ensaio Que deles. legal. E nisso eu já consegui ver a história dali. Não sei qual que é a história da Da peça, peça. mas aquela foto para mim foi emblemática justamente porque me fazia lembrar desse do, do, do flutuar e se afogar dos enamorados, sabe? E aí foi isso que eu consegui imaginar daquela foto. E aí eu Aham. fiz a ilustração. Que legal. E aí foi feito com que? Lápis de Isso cor? aqui, então, isso foi feito também. Aquarela, pastel seco, lápis de cor, hidrocor. Você viu que eu não consigo ficar numa única técnica, eu tenho que misturar. Dá pra fazer, gente, pelo amor de Deus, você consegue fazer com uma técnica só. É eu que gosto de colocar todas do mesmo desenho. Que legal. Mas foi essa mistura toda. Muito bonito. Muito legal Também mesmo. faço de vez em quando com acrílica, né? Até gosto, mas eu gosto mais desses manuais. Não que a acrílica não seja manual. Ah, vocês entenderam. Perfeito. Esse chama muita atenção, né? Que legal. Mas a gente sempre lida com os nossos demônios, né? Aham. Essas vozinhas maravilhosas na nossa cabeça que nos motivam ou nos distraem, né? Eu tenho um tema muito frequente, aquele primeiro também, que tá debaixo desse. É, Aham. Esse? é, Nossa, vamos mostrar? que é, Vou deixar ele aqui. é, é, é um dos temas que eu gosto de ilustrar sempre que eu tenho a oportunidade. Uau. Quantos de você existe dentro de você, né? Quantas personas você
faz acontecer durante o dia ou durante a sua vida. Que voz que você escuta, que você deixa de escutar. Enfim, aí tá vendo? Eu não posso ficar falando. Você vai... Perfeito. Então me conta a técnica. Aqui, grafite, lápis de cor, esfuminho. Aqui eu usei para ficar mais intenso a acrílica. Uhum. E aí eu venho com lápis de cor e com hidrocor por cima. E caneta nanquim. Perfeito. Bom, então vamos encerrando esse super episódio que me fez voltar para o passado e que, claro, mais uma vez me fez aprender muito mais, né? Ter discussões que são engrandecedoras, graças a essa pessoa aqui. Ai, como eu tô feliz de ter tido você aqui hoje, de coração. Muito obrigado mesmo. E eu feliz de ver você, lindão desse jeito. Ai, obrigado. E você sempre linda e maravilhosa. Obrigada. De novo, que parece que o tempo não passou. Na verdade, quando ela chegou aqui, a primeira coisa que eu falei, gente, o tempo não passou pra você. Eu tô falando, eu tô com 18 anos. Eu acredito, tá certo. Ótimo. Só a coluna que não tá 18 anos. Obrigada. Muito obrigado, querida Samantha Fachinelli. Obrigada, amor. Pela sua presença aqui hoje.